Que bom que você está aqui. Eu agradeço infinitamente a oportunidade de poder estar aqui. Eu verdadeiramente acredito que não existe nada mais importante do que se anunciar o Evangelho, anunciar essa mensagem. Sabe, nós podemos escolher várias formas de fazer isso, estratégias diferentes, mas o importante é que se faça, que se pregue o Evangelho, que se anuncie um reino vindouro de Cristo, que é naquilo que nós estamos interessados em fazer verdadeiramente, amém? Nessa noite nós viemos com a proposta de falar um pouco para você sobre um livro que nós lançamos agora no início desse ano, que é o Enquanto a Fila Não Anda. E quando eu escrevi esse livro, a intenção era principalmente de dar conselhos que eu acharia muito útil para mim, na minha caminhada cristã. O que eu gostaria de ouvir vindo de alguém que passou servindo a Deus jovem no século 21, com todos os desafios, sabe, viajando o mundo, tantos lugares. Quais conselhos eu gostaria de ter ouvido no início da minha vida? E é claro que quando nós falamos sobre conselhos, sobre isso nós estamos falando de conselhos para realizar uma missão, que é aquilo que nós estamos dispostos a fazer aqui, né? Que é anunciar a vinda de Jesus, pregar o Evangelho, anunciar a salvação, é a nossa missão. Mas enquanto eu escrevia, o Senhor, Ele foi levando para os outros assuntos que também fazem parte da missão. Eu acredito que aonde se prega o Evangelho também é o lugar aonde se denuncia o pecado, onde se denuncia a maldade, sabe? A igreja de Jesus é aquela que responsável, mais do que responsável, somos aqueles que temos uma graça de Deus para solucionar problemas. Não é sempre foi a igreja de Jesus que lutou pela humanidade. Grandes coisas saíram do nosso meio. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre nós. Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Jesus disse que nós somos uma cidade sobre um monte. Então assim, é mais do que anunciar Jesus, mas o que esse Evangelho, o que essa verdade divina faz conosco e com o mundo que nós vivemos. E no meio disso tudo, nessa missão, surgiu um assunto enquanto eu escrevia que é assustador, e eu vou passar daqui a pouco alguns slides para você, algumas informações sobre a nossa geração, que eu acredito que nós precisamos nos levantar, entender sobre isso e falar sobre isso. Então sabe, isso daqui é uma grande desculpa para que a gente converse sobre algo tão relevante. O livro primeiramente foi escrito voltado para nós, o que nós temos que fazer, mas eu acho que nós poderíamos ir um pouco mais profundo e pensar o que pode acontecer no mundo, na nossa geração, o que nós temos que fazer na nossa geração para que a nossa geração mude, qual é o plano de Deus para esse momento, aonde a nossa geração está presa, o que está destruindo os nossos amigos, o que está destruindo os nossos jovens. E eu gostaria de falar sobre isso com você, porque o mundo precisa de nós, cara. Verdadeiramente, se existe alguma esperança na humanidade hoje, você sabe como o mundo está, você sabe muito bem. Você vê as notícias, falta escorrer sangue dos jornais, você percebe as ambições do coração dos homens, você sabe do que as pessoas estão correndo atrás. O mundo precisa de uma mudança, o mundo precisa de salvação, e se existe essa salvação, a salvação está em nós, o povo de Deus. Aqueles que creem em Jesus, que creem na mensagem do Evangelho. Mas em muitos assuntos, às vezes nós optamos por não tocar, por ser muito difícil, ou às vezes por se tratar como um tabu, mas enquanto nós não falamos sobre o assunto, existem tantas pessoas falando sobre esses assuntos de uma forma tão errada, e levando a nossa geração para um caminho de morte verdadeiramente. E é aí que nós temos que nos posicionar, cara. Então eu acredito verdadeiramente que se você está aqui hoje é porque Deus ele deseja te mostrar isso, e Ele deseja que você seja realmente um fator de mudança na nossa geração, sabe, que Ele levante a nossa geração, que Ele nos levante como transformadores do que está ocorrendo nos nossos dias, sabe, que Ele nos levante como um farol para transformar o mundo verdadeiramente.
Então, mais uma vez, eu gostaria de orar com você, porque você vai perceber o peso desse assunto. Pai, em nome de Jesus, nós não temos nada a oferecer, Deus, eu não tenho nada a oferecer se não vier de Ti. Deus, só números e dados não transformam ninguém. O que transforma é o Teu Espírito, é a ação do Teu Espírito nos nossos corações. Pai, nós não conseguiríamos realizar a Sua missão sozinhos. Não tinha como a gente fazer o que é necessário fazer sozinhos. Mas o Senhor nos enviou o Seu Espírito, o Senhor está conosco. Mas também existe uma resposta nossa à necessidade, existe uma resposta nossa ao Teu mandamento, existe uma resposta nossa à graça de Deus, existe uma resposta nossa a uma verdade eterna, Pai. E que o Senhor possa nos levantar verdadeiramente nesses tempos, nesses dias, para que a Tua luz resplandeça, Deus, e a humanidade conheça a Ti. Então fale conosco nessa noite, prepare o nosso coração, usa-nos poderosamente, em nome de Jesus, amém? Mas vamos lá, vou começar a mostrar uns dados para vocês. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, para mim foi muito assustador, vou ser sincero para você. Aonde vai aparecer os slides? Aonde eu consigo ver se está aparecendo? Eu vejo lá? Aí, tá. Esse é o número que vai ser enviado, WhatsApp. Depois nós vamos fazer um painel também sobre o assunto aqui tratado. Você pode enviar suas perguntas para lá, tá bom? Nesse número de WhatsApp aí. Mas para você ver, os dados que apareceram, que começaram a aparecer, foram assustadores para mim, mas ao mesmo tempo era algo que eu esperava, porque é o mundo que nós vivemos, sabe? É o que você percebe, é o que você encontra, é o dia a dia, o que está na TV, o que está na mídia, o que está na internet. É mais ou menos o que eu esperava, mas não deixa de ser assustador. E veja só, a cada segundo, vamos lá, primeiro slide. A cada segundo, 28 mil pessoas assistem pornografia na internet. Isso por segundo. A cada segundo que o relógio está passando, 28 mil pessoas estão acessando pornografia. Agora, a cada segundo, $3 mil são gastos em pornografia por segundo. Isso é equivalente a R$600 mil por minuto, gastos em pornografia, despejados nisso. Por dia, 37 vídeos são criados em estúdios profissionais nos Estados Unidos. Agora é importante que você mantenha esse, você entende? 37 vídeos profissionais, esses feitos nos estúdios. E 2,5 bilhões de e-mails são enviados ou recebidos contendo pornografia no mundo hoje. Nós somos 7 bilhões de pessoas e por dia é movimentado 2,5 bilhões de e-mails contendo pornografia. Continuando, próximo slide. Por minuto, 68 milhões de buscas são feitas sobre pornografia no mundo. Isso é o equivalente a 25% de toda a busca na internet é sobre gente pelada. Agora só, para você entender o que isso significa. Você sabe que hoje o Google, ele é a fonte de conhecimento de toda a humanidade, né? Você não fala para uma pessoa mais, vai estudar, você fala, Google it. Google virou um verbo no negócio. Não é mais vai ler um livro. Não, vai no Google que você já vê as frases. O Google explica todas as coisas. Sabe, a gente pergunta para Siri, como eu estou me sentindo hoje, Siri? Siri, eu namoro ou não namoro? Siri, eu caso ou não caso? Siri que vai responder para mim. Sabe, tudo a gente busca ali, a humanidade busca ali. O Google é o líder espiritual da humanidade. Sabe, tudo se encontra naquele lugar. Agora você imagina, 25% de todas as buscas feitas no Google são de pornografia. O que isso mostra? Isso mostra o interesse das pessoas. Sabe, 25% de todas as buscas feitas ali são sobre gente pelada, fazendo coisas que não deveriam ser feitas na frente das câmeras. Agora vai ficar pior ainda. Sites pornôs
Mostra aí a próxima slide. Recebem mais visitas. Olha isso aqui que é assustador, velho. Recebem mais visitas que o Netflix, que a Amazon e que o Twitter juntos. Aí você fala, meu Deus, mas como que isso é possível? Eu não sei aqui, mas lá com meus irmãos lá, ou a gente discute Bíblia, ou a gente discute série no Netflix. E dependendo da série, a gente discute mais a série do que Bíblia, né? Agora a Casa de Papel tá saindo aí, galera falando, ó, que legal. Tem umas outras séries, não é muito minha pegada, eu durmo fácil, velho, assistindo série. Mas tá muito em alta, a Amazon tá dominando o mundo. Na Europa hoje você nem vai no mercado, mas em 3 horas os caras entregam qualquer coisa que você comprar. Eles estão inventando um drone que você compra imediatamente, a parada baixa na sua casa, lá eles entregam na sua janela. O Twitter, olha o Twitter, quem nunca brigou no Twitter na vida? Sabe, o Twitter, cara, ele tem a capacidade de extrair o pior que há em nós. É um negócio impressionante, cara. É impressionante que você pode falar em 140 caracteres. Você quer ficar doente da cabeça? Começa a ler o feed do Twitter, você fica louco. Eu tenho pra mim que no juízo final Deus vai abrir nosso Twitter e vai falar, aí ó, merece o inferno ou não merece o inferno? Aí fala, mas Senhor, eu escrevi mensagens pro Senhor no Twitter também, mas nem de quando eu tenho Twitter? Verdadeiramente, cara, assim, mas aí você vê é a presença do mundo no Netflix, na Amazon, no Twitter. Nós estamos lá, faz parte da nossa cultura, faz parte do jeito que nós pensamos. Ainda assim, sites pornográficos recebem mais visitas do que todos eles juntos. Isso não é assustador? Olha só, para você ter uma ideia, em 2016... Vamos lá para 4, olha isso, cara. Eu nem consigo falar esse número direito. Tão absurdo que é essa parada, meu. Você nunca vai desculpar, você nunca imagina que algo pode estar acontecendo. 4 bilhões 599 milhões de horas foram consumidas em pornografia no mundo. Isso é equivalente a 191 milhões de dias. Próximo slide. Que dá mais ou menos uns 500 anos. É a história do Brasil. É tudo que nós vivemos, é a idade do Brasil consumidos em pornografia em um ano. Agora você pensa assim, rapaz, os caras assistem, hein? Mas mais do que isso, os caras produzem, hein? Para se assistir 500 anos de pornografia em um ano, foi necessário produzir 500 anos de conteúdo. E o grande problema, cara, que a pornografia ela não se faz entre 2 cadeiras. Você não põe 2 cadeiras para fazer sexo, entendeu? São entre pessoas. Segundo pesquisas feitas nos últimos anos, 64% dos jovens entre 13 e 24 anos consomem pornografia uma vez por semana. Aí você olha para isso assim, você fala assim, rapaz, provavelmente o próximo presidente do Brasil é maluco por pornografia aí. Tem uma grande possibilidade disso acontecer. Quem sabe o rei da Inglaterra, ou sei lá, mais da metade da população do mundo, da nossa geração, mais da metade, aqueles que governarão, que passarão as leis, aqueles que ditarão a forma de se viver, eles são consumidores assíduos de pornografia. E não tem como, cara, não tem como a sua forma de pensar, a sua forma de ser, não ser moldada por isso. Não é à toa que no mundo que nós vivemos hoje, que a sexualidade se tornou o centro de todas as causas, e virou, tudo se vê pela lente da sexualidade, tudo. Sabe, o mais importante agora no mundo é a sexualidade, até política virou, é tudo visto por meio disso. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde mais da metade da população da nossa geração é consumidor disso, todas as semanas, consumindo, assistindo. Não tem como viver algo assim e não moldar o nosso jeito de ser, não moldar o nosso jeito de pensar, não moldar o nosso jeito de agir. Sabe, é uma comercialização, é uma banalização total da humanidade nesse estilo de vida.
Não existe nenhuma indústria pornográfica que cresça mais. Não existe nenhuma indústria no mundo que cresça mais do que a pornográfica. A empresa Optinet, que é uma empresa que ela é especializada em rastrear os conteúdos da internet, entender o que existe nesse mundo. Eles chegaram a uma conclusão que 37% de toda a web, tudo, é composto por pornografia. 37%. Agora você imagina, o mundo que nós vivemos, olha só. As pessoas hoje, elas pensam muito mais com a tela do celular do que com a própria cabeça. É ou não é verdade? Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é orar? Não, é pegar o celular. Sabe, todo mundo não fala boa noite para o marido, fala pelo WhatsApp, aparece assim, tá, tudo ali, é o nosso mundo, as notícias, tudo gira em torno daquilo. Nós fazemos tudo no celular, é tudo na internet. Agora você imagina, o mundo em que nós vivemos, o mundo que nós estamos inseridos, 37% de todo esse mundo é composto por pornografia. É impossível você estar em um lugar desse e não ser atingido de alguma forma, desde o mais novo até o mais velho. É um conteúdo constante sendo exposto ali, de alguma forma, de algum momento. Alguma informação pornográfica vai chegar até você, vai chegar até alguém que você conhece, vai acontecer. Mas por que isso é tão interessante? Por que isso acontece? Porque as pessoas são totalmente depravadas, malucas? Será que é isso que move? Não, é porque dá muito dinheiro, cara. 100 bilhões de dólares são movimentados em pornografias no mundo por ano. Sabe, tem alguém ganhando muito dinheiro com isso. É uma indústria que dá muito dinheiro. É a indústria que mais cresce no mundo. E às vezes a gente olha para isso, a gente acaba não entendendo a importância. Mas eu vou falar sobre isso, olha só. Acredita-se que a indústria pornô já ultrapassou o tráfico de drogas. O Pablo Escobar já era, tio. Passou faz tempo. Só perde para o tráfico de armas, para o comércio de armas. Está em segundo no ranking de lucratividade para o crime organizado no mundo. Aí você olha, como assim que a pornografia dá dinheiro para o crime organizado? Como agora eu não entendi. Afinal de contas, a gente não comprava revista na banca lá, ia na banca e estava lá. O que tem a ver o Pablo Escobar com a banca? Sabe, o que tem a ver o crime organizado com isso? Todo mundo estava aí, banheira do Gugu, a gente estava lá, domingo, 3 da tarde, irmão. As minas, os caras dentro de uma banheira, a molecada na frente lá esperando escapar um sutiã lá. Impossível não escapar. Normal. Ué, como que pode dar dinheiro para o crime organizado? Não é o Brasil em que todos os anos se começa o ano com uma mulher dançando pelada na TV? Por que pode ser para o crime organizado que se dê dinheiro? Agora, lembra daquela informação? 37 vídeos são feitos, 37 vídeos pornô são feitos de uma forma profissional nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor de pornografia no mundo. Mas 37 vídeos, você acha que 37 vídeos conseguem prover para 500 anos de consumo em um ano? É necessário muito mais vídeos, é necessário muito mais informação. E como que essa informação é feita? É nisso que não se fala. Por quê? Porque tem gente ganhando dinheiro. 100 bilhões de dólares. O crime organizado está ganhando dinheiro. E é aí que entra o pior de tudo, cara. Olha só. Estima-se que 94% do alvo da indústria pornográfica, não aqueles que assistem, mas aqueles que fazem parte, 94% são mulheres. Mulheres da indústria. Desses 500 anos de material produzido, 94% são mulheres. E eles foram tentar descobrir o que acontece, por que as mulheres se envolvem tanto com isso, o que está acontecendo com essas pessoas, por que elas estão ali, o que elas fazem ali. E descobriu-se que 90% delas, mais ou menos 90% dessas pessoas envolvidas na indústria pornográfica, elas foram abusadas quando crianças. Isso significa que são pessoas que elas já crescem com a consciência, com o entendimento, com a valorização sobre si, de que ela só serve para dar prazer para alguém. Ou talvez não entende que tem valor nenhum. Sabe, se quando criança, alguém que ela confiava, ela foi abusada por essa pessoa, ela não enxerga o seu valor.
e por não enxergar o seu valor, se vende por qualquer preço. Só que fica muito pior, porque o que acontece é que só 37 vídeos profissionais são gravados nos Estados Unidos. Quais são todos os outros vídeos? Quem está produzindo todos os outros vídeos? E é essa ligação que eu gostaria de fazer na nossa cabeça, para que a gente entendesse, para que não fosse normal, porque no nosso país se tornou super normal, sabe, isso é muito bom, faz parte da vida. Pais passam para os filhos, pais compram revistas para os filhos, isso é assim que você vira homem. Não sei como as pessoas pensam. Há uns anos atrás, eu fui para uma viagem missionária em Amsterdã. Amsterdã é uma das principais capitais da Europa. E Amsterdã foi o primeiro lugar no mundo onde se profissionalizou a prostituição. É um lugar onde não é ilegal, e não é ilegal de uma forma que se tornou glamour. É um glamour de Amsterdã. E quando isso aconteceu, houve uma comemoração enorme no mundo, as pessoas dizendo: isso sim é o empoderamento feminino verdadeiro. Agora a mulher, ela faz o que ela quer com o corpo dela. Se ela quiser vender o próprio corpo numa vitrine, ela vende. E é isso que acontece em Amsterdã. Em Amsterdã você está andando no centro, na rua, não tem nenhuma placa avisando nada. No centro da cidade, você está andando, de repente começam umas vitrines. Sabe, vitrine igual de loja, que você vê roupa, manequim. Só que lá não é manequim não, é gente mesmo. Aí tem as mulheres lá de biquíni, e fica uma vitrine do lado da outra. Aí tem vitrine de travesti, tem vitrine de homem. É uma loucura, velho. E as pessoas vão lá, elas passam lá na frente, elas escolhem qual. Essa daqui não, bom, essa daqui não. Eu vou nesse daqui. E entra, fecha a cortina, faz o que tem que fazer, sai. E isso foi uma comemoração enorme no mundo. Olha que maravilha, isso é maravilhoso. Olha que tempo que nós vivemos. Aí nós fomos conversar ali com uma organização que trabalhava com essas meninas, queria entender, né, evangelizar, cuidar, de alguma forma. Aí eu me encontrei com o líder dessa organização e ele falou para mim assim, ele falou: Luca, a verdadeira prostituição de Amsterdã não está nessas vitrines. Essas vitrines aí é a prostituição para inglês ver, é a prostituição do glamour, né? É ali que parece lindo, é incrível. Mas a verdadeira prostituição de Amsterdã está nos quartos de hotéis, onde as mulheres são proibidas de sair, onde elas têm os seus passaportes confiscados, onde elas são ameaçadas todos os dias. E é nessas mulheres que nós tentamos alcançar verdadeiramente. E são inúmeros os relatos de mulheres da América Latina, do leste europeu, que estão ali obrigadas a fazer o que estão fazendo. Existe hoje, estima-se que existe no mundo hoje, agora, enquanto nós estamos conversando, 1,5 milhões de mulheres sendo escravas sexuais. Isso é um número maior do que o número de escravos trazidos ao Brasil. Agora, nesse momento. Antes de eu sair da Inglaterra, no final do ano passado, saiu uma notícia na BBC que chocou todo mundo. Uma mulher da Ucrânia, ela chegou à polícia toda machucada, muito debilitada, e ela disse que ela tinha ficado por quase 5 anos dentro de uma casa no interior da Inglaterra, e ela tinha sido raptada no centro de Londres e levada por 2 homens para essa casa, onde ela era abusada mais de 20 vezes por dia por pessoas diferentes. E ela não era uma decisão de escolha, ela não se prostituía porque ela queria, ela não fazia o que ela queria, ela era obrigada a fazer. Eu não sei se você viu a notícia, há poucas semanas atrás, fecharam uma casa de prostituição em São Paulo, uma casa de prostituição chinesa, onde as chinesas que estavam ali eram mantidas como escravas sexuais. Você chegou a ver isso? Está vendo? Uma notícia dessa quase não se fala. 15 mulheres chinesas mantidas como escravas, sendo abusadas todos os dias, e elas só conseguiram escapar porque uma delas pegou o telefone de um cliente, ligou para o seu pai na China, porque a promessa dela vir para cá era outra, ligou para o seu pai na China.
O pai dela ligou para a embaixada e a Polícia Federal chegou lá e parou aquilo. Mas essa é uma organização de milhares que existem, e por isso se diz aqui que a pornografia, ela dá mais lucro do que o tráfico de drogas para o crime organizado. Porque não é a prostituição ou a pornografia glamurosa que mantém a máquina, velho. São essas pessoas aqui. A verdadeira pornografia não é paga com dinheiro, é paga com vida. É paga com choro, com lágrima, com destruição, cara. E essa mulher da Ucrânia, ela contava que todas as vezes que ela tentava fugir, e apanhava todos os dias, eles chegavam para ela e falavam assim: ó, se você fugir, eu pego a sua irmã, eu sei onde ela mora. Na mídia japonesa saiu uma notícia há um tempo atrás, como o governo estava assustado com o número de vídeos pornográficos circulando na geração, no meio dos jovens. Eles falam assim: mas isso não faz parte da nossa cultura, não faz parte da honra japonesa, o que está acontecendo? E descobriu-se que essas meninas, eu digo meninas porque 94% dessas pessoas são mulheres, elas eram escravizadas dentro da sua própria casa, e o que acontecia era o seguinte: essas quadrilhas, eles chegavam para elas ou ofereciam uma grande quantia de dinheiro por um vídeo, ou uma foto, ou alguma coisa assim, ou as seduziam, e depois do envio do primeiro vídeo, eles começavam a ameaçá-las, dizendo que se elas não continuassem, eles enviariam esse vídeo para sua família. E ali elas eram obrigadas, pelo medo da sua família descobrir o que elas tinham feito, elas continuavam fazendo isso. Por quê? Porque tem que manter a máquina. Sabe, um viciado em pornografia, ele não se contenta com um só vídeo, ele não assiste um vídeo a vida inteira. Tem que sempre mudar, senão não existem as reações químicas necessárias no cérebro para que libere o prazer, para que libere dopamina. Sabe, o vício na pornografia é como um vício na cocaína. É algo que destrói o nosso cérebro, mas mais do que destruir o cérebro, destrói a valorização daquilo que é mais precioso no mundo, que é o ser humano. Agora, quem pode dizer que isso tudo é errado? Me diz. Você vai chegar para um mundo como o Brasil hoje aqui, você vai falar assim: pornografia é errado. Como é errado? Eu compro na banca, hoje não tem nem banca mais, mas por que é errado? Quem vai dizer para o mundo que traficar seres humanos é errado? O que faz isso errado? Por que eu não posso vender e comprar alguém? Quem diz que isso é errado? É aí que entra uma necessidade moral de Deus, cara. E não é qualquer Deus. Não é, sei lá, Krishna. Tá lá Krishna. Krishna diz que é errado. Aonde que Krishna diz que é errado? Brahma. Não, onde Brahma diz que é errado? Sabe, quem afirma, quem mostra que isso é errado, é o nosso Deus, é o Deus bíblico. E é errado por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como que nós podemos submeter pessoas a essa situação? Mais do que isso, nós fomos comprados pela vida do Filho de Deus. Como nos anos 300 se levantou o primeiro cristão contra a escravidão. A primeira pessoa a se levantar contra a escravidão no mundo foi um cristão, porque o cara falou assim: é errado. Como que nós podemos colocar um preço em alguém que custou a vida do Filho de Deus? Agora, diante dessa situação, diante disso que nós vemos, cara, e a gente está tratando de uma forma muito rasa, mas no livro vai falar muito melhor sobre isso, para que você entenda melhor. Quem que vai se levantar por essas pessoas em um mundo como o nosso? Sabe por que eu fui para a internet e comecei a fazer vídeo na internet? Porque um dia, eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler, e eu entrei numa livraria muito grande, cara. Aí tinha um youtuber teen fazendo muito sucesso na época, o cara estava vendendo muito, tinha lançado o livro dele. Eu falei assim: o que esse cara está lendo? O que esse cara está falando? Que o pessoal está comprando tanto, esse cara deve ser bom, né? Deixa eu ver. Aí fui lá, peguei o livro do cara, comecei a ler. Aí chegou numa parte muito interessante, que ele dizia assim: o maravilhoso dia em que eu descobri a masturbação.
Ah, que maravilhoso! Não existiu nada mais incrível do que isso. Sabe, ele contando como se fosse a coisa mais preciosa da vida. Minha vida mudou. Foi um novo nascimento quando eu descobri isso. E de repente milhares e milhões de adolescentes lendo aquilo como se fosse verdade. Eu olhei para aquilo e falei assim, eu tenho que pelo menos tentar fazer alguma coisa. Não é possível, cara. Não é possível que a gente vá olhar para o mundo como está e permitir que uma geração se entregue pensando que a vida se resume ao prazer, se resume ao sexo, se resume à masturbação como a coisa mais incrível do mundo. Aí eu peguei o nome do cara e falei, o que esse cara está falando? Fui no YouTube, velho. Peguei, fui procurar o nome do cara, coloquei o nome dele lá e pro meu espanto, tinha um vídeo do cara de 6 minutos e 38 segundos, como uma metralhadora, dando todos os nomes de masturbação possíveis, sem parar, meu irmão, falando sem parar, feliz da vida, e a molecada lendo aquilo, vendo aquele vídeo aberto, para todo mundo ver, como se fosse a coisa mais incrível. E de repente se torna a coisa mais incrível. E nós vivemos em um mundo, presta atenção, 64% dos jovens são consumidores de pornografia. Você acha que a vida deles não gira em torno disso? Em um mundo onde 25% de todas as buscas no Google são feitas sobre pornografia, você acha que não gira em torno disso? Em um mundo em que 500 anos são consumidos em pornografia em um ano, você acha que a vida não gira em torno disso? Agora, quem pode dizer que a vida não é isso? Quem? Nós, cara. Só que quando nós pensamos em Deus e sexo, a gente fala, não. Você chegar para muito cristão hoje e perguntar assim, o que a Bíblia fala sobre sexo, você vai falar assim, que é pecado. Sexo é pecado, pelo amor de Deus. Mas não é verdade. O mundo precisa saber, e às vezes nós precisamos saber. Para parar de tratar isso como um tabu, por quê? Porque enquanto nós não estamos falando, o Altas Horas está falando. Liga lá no Altas Horas. Estão falando. Esses dias eu peguei uma entrevista da mina lá, com uma cantora de hoje, mano. A mulher estava se gabando de ter transado com 200 homens. Como se fosse a coisa mais incrível do mundo. E quem que está ensinando, doutrinando, discipulando uma nação sobre sexualidade? Quem? Como que pessoas assim podem falar para vocês? Pessoas que nem acreditam em Deus, nem acreditam no propósito de Deus, nem acreditam no motivo da criação de Deus, estão ensinando as pessoas sobre algo tão primordial, tão importante. Por quê? Porque o que está em jogo aqui, cara, não é a destruição do sexo em si, não é o sexo que está sendo destruído. A humanidade vai continuar fazendo sexo desesperadamente até o fim. Não teve um deputado aí que falou que se o mundo fosse acabar, ele ia sair transando com todo mundo? Você viu isso? Como se isso fosse a coisa mais grandiosa da humanidade. O que está em jogo é a destruição da onde o sexo é necessário. E não é na adolescência, não é num quarto de uma mulher sendo abusada, cara. Não é pelo prazer doentio, animal. Sabe, não é na frente de um computador, é dentro de um casamento, é dentro da família, cara. É isso que está em jogo. Mas é tabu. Eu não falo. E quando eu não falo, procura no YouTube sobre isso e vai ter gente falando. E falando de uma forma totalmente pervertida. O mundo precisa saber que não foi o MC Catra que criou o sexo. Foi Deus que criou. Deus criou, cara. Deus criou todos os prazeres. Deus criou o sexo. A questão é que a humanidade consegue perverter tudo que é bom. E se tornou tão pervertido que nós cristãos hoje não conseguimos falar. Nós já vemos como algo sujo. A gente não consegue debater sobre esse assunto. A gente prefere não entrar nessa discussão. A gente acha que é muito errado. Nós pensamos nessa palavra e já nos condenamos achando que é pecado. Cara, para criar o sexo, Deus pensou no sexo e nem por isso Ele pecou. Existe uma forma santa de se falar sobre isso. Mas nós temos uma ideia de um Deus antiquado. E o mundo tem uma ideia de um Deus antiquado. Sabe, as pessoas pensam, não, você sabe, numa pesquisa feita nas universidades no Brasil, mais de 60% dos jovens ali dizem não acreditar na Bíblia porque diz que ela é antiquada. A Bíblia, meu Deus do céu, é velha esse negócio aí, ó. Era pro vô do meu vô. O homem não sabia nem ler, mas era para ele a Bíblia. Não, pelo amor de Deus, Deus parou no tempo, velho.
está maluco? O que ele sabe? Isso aí, esses livros, não tem como. Esses dias nós estávamos com uns amigos em Londres, e tinha uma moça observando a gente conversar, eu, 2 amigos e mais 2 amigas. A gente conversando em português, ela viu que a gente estava falando português, ela falou, brasileiros, brasileiros. Aí a gente foi lá, brasileiros, conversar com ela. E aí, como tá, não sei o que, começamos a conversar e tal. Aí a gente começou a rir, ela falou assim, eu sou da Grécia. Eu falei, nossa, que legal. Né, se fosse hoje, eu ia falar assim, nossa, eu vou passar minha lua de mel na Grécia. Mas eu não estava nem casado na época, nem noivo, nem nada. Eu vou casar, irmãos, olha que coisa boa. Estou falando sobre isso aí, casar. Mas aí, ela falou, sou da Grécia. Aí tinha um amigo meu que estudava teologia, os caras estavam se achando pra caramba, né? Aí ele falou, não, eu falo grego, vou falar grego com ela. Eu falei, fala então. Aí a gente estava dando risada assim, ele pegou e falou a palavra adoração em grego para ela. Quando ele falou a palavra adoração em grego, ela fechou a cara na hora, velho. Aí eu falei, meu Deus, ele falou a palavra errada. Isso é muito normal de acontecer. Cara, eu trabalhei muito tempo traduzindo as pessoas. Eu já em cada fria. Uma vez, eu ensinei para um pastor que quando uma comida é boa, essa comida é gostosa. Aí ele, comida gostosa. Aí a gente estava sentado na mesa, velho. Olha o que aconteceu, para você ver. Pelo amor de Deus, mano. Aí trouxeram a comida para ele, comida gostosa. Aí ele falou assim, quem cozinhou? Eu falei, a mulher do irmão ali, ó. Mulher do irmão gostosa. Que na cabeça dele ele falando que ela era boa cozinheira. Eu falei, meu irmão. Então isso é loucura, velho. Você imagina o negócio dele? Eu aqui assim, ó. Aí ele falou isso pra mulher, ela fechou a cara, xingou a menina, certeza, a menina vai me matar, gente. O que ele falou, velho? Ela olhou pra nossa cara assim e falou assim, vocês são da igreja? Eu falei, rapaz, ela entendeu. Ele falou, você fala grego mesmo, hein? Você é o bichão. Aí eu falei, sim, nós somos da igreja. Eu fiquei felizaço, eu falei, nossa, meu amigo fala grego, ela entendeu, nós vamos evangelizar essa menina como ninguém agora. Ela falou assim, são, então sai daqui que eu não quero falar com vocês. Na hora, você fez, meu Deus, sua mãe não te deu educação, não, moça? Até agora a gente estava conversando, de repente você manda a gente embora, sair daqui, vai embora, toda brava aí, o que aconteceu? Ela falou assim, porque vocês da igreja, vocês são uns quadrados, velho, vocês são uns, vocês estão paralisando o mundo, vocês pararam o avanço da humanidade. Vocês são uns totalitários e patriarcal, e começa um monte de coisa, falando, vocês não sabem nada, e esse livro já passou, e não sei o que, começou a falar um monte de coisa. Eu falei, calma aí, moço, deixa você ter uma ideia totalmente precipitada da igreja, deixa eu te falar sobre a igreja de Jesus aqui. Aí eu comecei a contar para ela o evangelho, e falar do que Jesus veio trazer. Eu falei sobre a cidade sobre o monte, sabe, uma nova forma de se viver, novos valores, sabe? Eu falei, no mundo o dinheiro é Deus. Nisso que Jesus fez, nesse reino, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Então é uma outra forma de encarar a vida. E comecei a mostrar para ela. Ela foi se abrindo e conversando, falou assim, olha, esse crente não é tão retardado assim, né? Sabe conversar, não é totalitário. Você está conversando comigo, que incrível. Falei, é. Aí ela falou assim, ela pegou assim, falei, então você é crente então? Ela, aquela cara de deboche assim, falei, sou crente. Ela fechou o braço assim, então você não transa não, né? Na minha cara, meio-dia, velho. Falei, meu Deus, que mina sinistra. Precisa de Jesus urgente esse negócio. Aí eu falei assim, não transo não. E fiquei olhando pra cara dela assim, Ela assustou, porque ela falou assim, nessa eu te peguei, você não é tão crente assim. Jesus ensinou, mas você não é tão extremista, né? Você está novo ainda. Eu falei, não transo não. Eu falei, mas você sabe por que eu não transo? Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque nessa cidade sobre o monte, nesse reino de Deus, nisso que Jesus veio ensinar e trazer ao homem, o sexo não foi feito para o meu prazer. Você não foi feita para ser um objeto de prazer para mim.
não é para que eu te use num fim de semana e te jogue no outro. Sabe, o nosso relacionamento, o relacionamento que Deus propõe, não é um relacionamento como um vendedor, que nós estamos aqui, eu te dou algo bom, mas se você encontrar algo melhor, você me deixa e vai encontrar outra coisa. Sabe, não é um relacionamento baseado em uma performance, que eu tenho que ficar te convencendo a ficar comigo, porque a qualquer momento você pode encontrar outra pessoa. Não, não é. Sabe, no relacionamento que Deus planejou e o que Ele propõe, Ele não propõe porque ele é um ditador e Ele é antiquado. Não, é porque Ele não estava só pensando no seu prazer, Ele estava pensando em você por completa. Ele sabe o quanto você seria jogada de lado, abandonada, se tudo que as pessoas vissem em você fosse sete. Sabe que a ciência diz que sexo saudável, uma relação sexual saudável, está na Bíblia, irmão, dura 7 minutos. 7 minutos. Você acha que Deus estava pensando só em 7 minutos da sua vida, irmã? Falei para ela. Deus estava pensando em muito mais. Ele estava pensando em você por inteiro. Ele estava pensando numa construção da sua vida. E eu posso falar um negócio para você? Deus criou o sexo. Ele só não mandou, ele só não criou, Ele mandou fazer o sexo. E tem mais, Deus colocou o desejo na humanidade de transar. Aí ela ficou assim: como assim? Não foi um capeta? Essa parada não vem do mal? Olha só esse Deus quadradão aí, ó, chato, barbudo. A Bíblia diz, a história da humanidade começa com Deus criando o homem e a mulher. Aí olha a primeira frase, meu irmão, da humanidade. A primeira frase que Adão falou, ele olha para a mulher dele assim, ó, fala: essa sim é carne da minha carne, essa sim é ossos dos meus ossos, meu. Imagina Adão andando lá, só via anjo, só via boi, animal, árvore. De repente aparece uma mulher para ele falar: opa, Deus, agora sim, mano. Agora a primeira palavra do homem, para os mais românticos, pode dizer que foi um poema de amor, ou uma cantada também. Olhou para Eva e falou assim: essa sim, agora você acertou, Deus, é isso aí. Aí o que Deus disse? Deus diz: multiplica. E na época, meus irmãos, na época não existia inseminação artificial, não. Só existia uma forma de multiplicar. E você acha que Adão multiplicaria se ele não sentisse desejo dentro dele? Imagina Adão tá lá, aí ele acorda, né, de um sono, aí ele olha para Eva assim: gostei não, e sai andando. A gente não ia estar aqui hoje. Deus colocou esse desejo no homem, só que Deus não colocou esse desejo para a destruição da humanidade. Não é para a morte, é para a vida. E Ele sabia que nós conseguiríamos nos destruir. Por isso que Ele diz, Ele ensina que só é possível, que é o certo, que a forma que traz vida é o sexo dentro do casamento. Sabe, não foi o casamento que foi criado para o sexo, mas o sexo para o casamento. No mundo em que nós vivemos, eles tentam nos convencer que a vida gira em torno da sexualidade, que é só sobre isso. E isso molda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser. Enquanto eu estava falando isso para a menina, o olho dela começou a encher de lágrima. Porque ela sabe como ela é tratada, meu irmão. Você sabe, você está aí, ó, você está no mundo, você sabe, você conhece. Ou você conhece alguém que teve o coração quebrado já? Ah, eu te amo demais. Aí dorme comigo, apaga o telefone. Você sabe quantas amigas já ligaram chorando para você? Sabe quantas promessas ao vento? Ou você conhece alguém que teve o coração quebrado, ou você já quebrou o coração, ou você já teve o coração quebrado. Eu faço parte dos 3 grupos. Eu entendo, por isso que eu escrevi um livro sobre isso. Eu fui me converter aos 18 anos, cara. Agora Deus, Ele estava pensando em mais. Ele estava pensando na nossa vida. Agora quem que vai falar para o mundo isso? Quem vai falar? Sabe, o que nós acreditamos sobre Deus? Porque nessas situações nós nos afastamos de Deus. O mundo precisa saber a verdade.
Enquanto nós não falamos, enquanto nós não posicionamos sobre isso, e é mais do que falar, é viver, é falar, maluco, eu vou viver da forma certa e eu vou te mostrar que dá certo isso daqui. Sabe? Enquanto nós não falamos, enquanto nós não posicionamos, tem uma galera ensinando as pessoas a morrerem aí, velho. E olha o que mais Deus queria, pensava, já sabia que iria acontecer. Só na Inglaterra, no ano passado, o governo divulga todos os anos, você pode entrar na internet e procurar, todos os anos o governo, eles divulgam o número de abortos realizados no Reino Unido. Você sabe que o Reino Unido, o aborto é legal, você vai em clínicas, você aborta. Eu conheci muitas meninas que abortaram. E só no ano passado, 156 mil abortos foram realizados no Reino Unido. Isso é um holocausto silencioso, mano. 156 mil. E diferente daquilo que aqueles que aprovam a ideia tentam dizer, o número não diminui, não. O número só aumenta. Pelo menos 5% todos os anos. Aumentando e aumentando e aumentando. Mais de 80% desses abortos são realizados por mulheres solteiras. Aí não é muito difícil você pensar, cara, o problema do Reino Unido não é dinheiro não, velho. Ser sincero pra você, ninguém passa fome naquele lugar não, mano. O problema lá não é dinheiro, não é a pobreza não. Não é porque que não tem como criar uma criança que elas vão lá e abortam, não é esse o problema. Mais de 80% são solteiras. Desse número de mulheres, grande parte delas, a maioria delas, elas não são solteiras literalmente, elas são single with a partner, que são mulheres que moram com seus namorados, mas que não são casadas. A gente mora junto. Isso é muito comum na Europa, o aluguel é muito caro, a gente começa a se gostar, então por que a gente não mora junto e divide o aluguel, fica mais barato? Mas eu não tenho um compromisso com você, eu tenho um compromisso com metade do aluguel. E se eu encontrar alguém que pague mais da metade do que o aluguel, eu te deixo. Aí no meio disso, surge uma criança. Nenhuma situação dessa, nenhuma construção de vida assim, é óbvio que a pessoa vai olhar para uma criança e falar assim, isso aqui veio na hora errada, muito errado, eu não estou pronto para isso. E mais, se eu não tenho um compromisso com você, de passar a vida toda com você, quanto mais com filhos seus, está louco? Agora, se nós ouvíssemos, sabe, se a humanidade ouvisse a Deus, não é um ditador, não é porque Ele quer nos privar do prazer, não, é porque verdadeiramente Ele quer nos dar prazer verdadeiro, sabe? Ele quer nos dar vida verdadeiramente. Deus como Criador, Ele é um Deus de amor, todas as coisas dele surgem de um lugar de amor. Não é porque Ele quer que você não experimente a vida, é porque Ele quer que você experimente a vida. Sim, com duas pessoas que se comprometeram a estar juntas umas com as outras, de verdade. Por mais que a gente não tenha planejado uma criança, se surgir um filho, porque nós estamos construindo uma vida juntos, nós vamos encarar o desafio de cuidar de uma criança. Agora, em um mundo em que não existe esse tipo de aliança, esse compromisso, essa responsabilidade um com o outro, também não existirá um compromisso com uma criança. E é por isso que o número de abortos cresce tanto. E é por isso que isso é tudo tão comum. Só que fica muito pior a situação. Os médicos da Inglaterra já estão tentando combater essa ideia, porque eles estão dizendo que o índice de suicídio entre as mulheres que abortaram mais de 3 vezes é muito superior. Porque a mulher ela foi criada para dar à luz, não para matar. É diferente. A vida que Deus nos propõe, é isso que o mundo precisa saber, e é por isso que nós precisamos estar presentes nisso, cara. Não é uma vida para a morte, é uma vida para a vida. Agora, como que nós podemos provar isso para o mundo? Bom, sendo essa cidade sobre um monte, cara. E a gente precisa ser. Precisa olhar para isso e falar assim, isso está matando a minha geração, eu não posso fazer parte disso. Sabe, é chegar diante dessa situação e diante desses vídeos e olhar para o buraco certo, mano. Que são esses dois aqui, ó. É olhar para os olhos e falar assim, meu Deus, são pessoas, cara. São pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. São pessoas que custaram a vida do Filho de Deus.
Não é possível, não é certo, não é justo que elas sejam comercializadas assim. Não é justo que elas sejam expostas assim. Não foi para isso que Deus a criou. Não era essa a intenção de Deus no nosso coração. Nós precisamos fazer diferente. Nós podemos provar para o mundo, cara, que a vida não gira em torno da cama. Não é sobre o sexo que a vida se limita. Sabe, a nossa vida gira em torno de Deus. E como nós podemos viver uma vida para a glória de Deus? É sobre isso, basicamente, que esse livro vai tratar, cara. É a gente conseguir mostrar para a humanidade o quão terrível são os seus caminhos sem Deus. Mostrar para eles que Deus não é antiquado, que está certo no que Ele falou, que é bom o que Ele falou, que os fatos comprovam a bondade de Deus. Sabe, Deus não é um tapado, não é um quadrado que parou no tempo, não. Deus, Ele está preocupado com a saúde da humanidade, tanto é que Ele envia o Seu Filho para morrer por nós, para que nós vivamos. Sabe, todos os mandamentos de Deus são bons, mas como nós podemos viver eles e ensinar a eles? Aí talvez você fale assim, então eu entendi. Eu tive uma revelação do Evangelho, eu entendi o que Deus quer para mim. Eu entendi que o momento certo é que eu me case, que eu faça sexo quando eu me casar, mas o problema é que eu só tenho 15 anos, eu estou com um monte de hormônio no meu sangue aí correndo loucamente no meu corpo, eu estou ficando maluco. O que eu vou fazer? Eu vou casar já então para satisfazer isso? Não, por quê? Porque mais do que hormônio, Deus nos deu um cérebro também, né? É importante lembrar disso. Deus deu cérebro, não só cérebro, Deus deu o Espírito Santo, cara. Deus deu a palavra, Deus deu um caminho, um destino, a eternidade diante de nós. Então a gente não tem que ser controlado pelo nosso instinto animal. Por mais que a gente pareça um monte de cachorro, a gente é racional, cara. A gente consegue pensar, a gente consegue calcular a vida. Esses dias fizeram uma pergunta no painel, perguntaram assim: como que eu não posso me entregar ao sexo em um mundo em que exalta a sexualidade? Como que eu não posso praticar isso em um mundo que se exalta? Eu falei assim, da mesma forma que você não rouba num mundo que exalta o dinheiro. Entendeu? É só você pensar direito. Porque para algumas coisas tem que se entregar. Então aí entra uma outra parte da nossa vida, que foi o que eu vivi, meu amigo. Por isso que o livro chama Enquanto a Fila Não Anda. Agora eu vou casar, a fila andou. Glória a Deus, mês que vem estou casando, irmão. Aí, depois eu vou vir dar uma palestra da outra parte. Se eu voltar da lua de mel. Os caras já pensam, crente é assim, pensa assim. Depois que eu li que esse negócio é 7 minutos, eu fiquei chateado. Falei, que absurdo, rapaz. Deus, olha só, a gente fica pensando, não é só para isso, não. Por quê? Porque o casamento, cara, não é... Sabe, o mundo tentou sensualizar tudo, cara. Tentou sensualizar, é tudo sexual, tudo sexual, tudo sexual, tudo sexual. Mas não é sobre isso. E agora, a gente está numa fase da nossa vida que nós temos que tomar uma decisão. E nós corremos o risco de tomar uma decisão segundo uma mentalidade mundana, pensando que tudo se resume ao sexo, quando não é. E talvez você tenha que olhar para você e falar assim: rapaz, será que verdadeiramente eu vou tomar uma decisão dessa agora? Eu vou falar para você, vou ser sincero para você. Eu estou com 26 anos. Eu pensei muito bem em casar. Falei, rapaz, tem um ditado aí que diz que se você não casa até os 25, você não casa mais. Não é porque você não é porque você não vai conseguir, é porque você pensa melhor. Fala, será que eu vou comprar essa briga aí, brother? Porque olha, são dois mundos totalmente diferentes. Parece o Brasil e a Índia, assim. Fala outra língua. Na verdade eu acho que é mais, parece o Brasil e Marte. Tão diferente que é a parada. Em colisão a 200 mil quilômetros por hora. E agora de repente tem que ficar junto para sempre. Aí eu pensei comigo, vou ser sincero para você, eu falei assim: eu aguento mais uns 5 anos esses hormônios aí, morro como um mártir no mundo islâmico e entreguei a minha vida a Jesus. Vivi sem preocupação. Rapaz, olha só, antes, quando eu estava solteiro, eu lia tantos livros. Agora eu tenho que conversar, rapaz. Olha isso.
E eu tenho que conversar com detalhes. Detalhes, eu nunca pensei em detalhes na vida. Por mim eu usava a mesma roupa todo dia. Agora eu tenho que lembrar do meu dia, lembrar o que aconteceu e as palavras que foram ditas, porque tem que ter detalhes. Você já conversou com uma mulher? É ou não é? Aí você fala assim, eu vou tomar uma decisão dessa? Eu pensei muito bem, falei, então melhor morrer. Como um mártir, não é? Tem um ditado, o pessoal fala assim, que casar é muito bom, mas morrer queimado é melhor. Falei, vou morrer queimado. Brincadeira, mas aí eu comecei a pensar, e verdadeiramente, não existe, cara, não existe nenhum testemunho mais poderoso para o mundo que nós vivemos hoje. Não existe. Para a sociedade que nós vivemos hoje, do que uma família saudável. Não existe, cara. A grande criação de Deus não foi o homem, não foi a mulher, foi a família. Depois que Deus constituiu uma família, Ele descansou. Criou o homem e a mulher, deu certo, Adão gostou de Eva, Eva de Adão, valeu a pena, valeu, multiplica, aí Deus descansa. Então não é bom que o homem viva só, não é bom. Não existe um testemunho mais poderoso. Deus quer que você tenha uma família, e uma família saudável. Mas aí você tem que encarar a sua vida e falar assim, eu agora, nesse momento, será que a minha família seria saudável? Você chega para mim há 15 anos, encontrei um homem na minha vida. Ah, eu amo ele demais. É um homem na minha vida. Deus quer que a gente, não é bom que o homem viva só. Tem que ser assim, e nós vamos dar muito certo. Aí você chega para e o que ele é mesmo, é um